Bora trazer as notícias do Atlético, o Galo no mercado e o Henrique André tem informações quentes, exclusivas a respeito das contratações que o Atlético vai fazer para 2026. O que tá rolando daquele meme do Galo sonda por aí não é brincadeira. Como está? A que ponto chegou? O Atlético tá olhando para quais posições? Um abraço, muito boa tarde, Henrique. Ô, Abílio, um abraço pra você. E que época chata, né? Aquela época das especulações, nada acontece, mas ao mesmo tempo tudo tá acontecendo, né? É o Atlético trabalhando com cautela, né? No mercado da bola, em mistério, em segredo aí, pra não avacalhar, né? As tentativas no mercado, porque a gente sabe que a concorrência é muito grande. E quando o clube vai atrás de um jogador, ele inflaciona, né? Então o Atlético vai em silêncio, como bom mineirinho, mas a gente fez uma apuração muito importante nesta quarta-feira sobre as posições que são prioridades no Galo para reforçar o elenco comandado por Jorge Sampaoli em 2026. São 5 prioridades neste momento. Um primeiro volante, um lateral esquerdo, um lateral direito, um ponta direita e um centroavante. Então estas as 5 prioridades do Galo no mercado da bola. E falando em volante, um assunto que vem tomando conta aí das redes sociais é sobre o Matias Galarza, jogador de 23 anos do Talleres da Argentina. Dirigentes do Talleres, eles estão negando negociações com o Atlético e até citando, né, que o Atlético é mal pagador no mercado. Cabe lembrar que vários empresários estão cobrando o Galo porque o Atlético não pagou esses empresários, então isso vai circulando no mundo da bola e, de acordo com dirigentes do Talleres, isso impediria uma negociação em relação ao Matias Galarza. Eu ouvi o outro lado da história, né? Eu ouvi o Atlético, uma fonte muito importante, que garantiu que o Galarza segue nos planos. E eu não tenho dúvida alguma, Pedro Abílio, que o nosso Jorge Sampaoli deve estar ligando para ele todos os dias, falando, ó, vem para cá, que a gente está te esperando, tem um projeto para você. E o Sampaoli tem moral para isso, né? Sempre fez isso quando foi buscar jogadores na sua primeira passagem no Atlético. E em todos os clubes que ele trabalha, ele age desta maneira. Então, Matias Galarza segue nos planos do Galo. Agora, falando de outro volante, o Alan, velho conhecido, que foi ídolo aqui pelo Atlético, multicampeão, trocou o Atlético pelo Flamengo e ontem o Alan foi até o Instagram, ele tinha arquivado as fotos com a camisa do Galo, inclusive deixou lá no fixado ele levantando a taça da Copa do Brasil. Ele está fora do Intercontinental, não participa da competição, né? Não está nessa final entre Flamengo e Paris Saint-Germain, nem viajou até Doha e o Alan tem tudo, né? Tudo indica que não vai permanecer no Flamengo. Então, vários torcedores do Atlético cogitando a possibilidade de um retorno do Alan. O que eu pude apurar? Neste momento, é bom falar neste momento, porque a gente sabe como é que flui o mercado da bola. O Alan não está nos planos da diretoria, mas isso causou, né, como eu disse, essa volta das fotos no Instagram, um assunto que rendeu demais, principalmente nas redes sociais, Abílio. Ô, Edu, você me permite fazer um comentário? Claro, sempre. Com licença, tá? Mas é porque na geração que veio depois de mim, quando você arquiva as fotos, significa que o relacionamento terminou. Então você quer mostrar pro mundo as suas fotos sem companhia, sem aquela companhia. Sei. Quando você volta as fotos para a rede social, desarquiva, é sinal de que você está reatando. Entendi. Ou que você estaria disponível, que o rancor não existe. Mas quando você exclui é porque terminou, não? Você exclui é porque você fala, não vou voltar de jeito nenhum. Você arquiva que você fala assim, ó, vou deixar na gavetinha aqui, que vai que dá errado nesse novo passo. Pode ter sido isso também. Essa é a minha interpretação tecnológica dessa notícia que a gente trouxe. É que existe um vídeo que mancha todas as fotos do Alan com a camisa do Atlético. E esse vídeo ele não desarquivou, né? Que é da apresentação dele com a camisa do Flamengo. Você trocar o Atlético pelo Flamengo não tem problema nenhum, cara. É do futebol, é profissional, isso acontece com vários atletas, não só Atlético e Flamengo, mas clubes. O problema é que você fala, né? E nessa vida a gente colhe o que planta. E o que o Alan plantou aqui no Atlético foi muito bonito. Só que eu acho que ele jogou um remedinho ali que arrebentou com a plantação. E não dá para colher mais. Faz parte, ele desrespeitou o que o Atlético tem de mais bonito na sua história, que é o torcedor. Numa fala infeliz na sua apresentação para ficar bem com outra torcida. Falei agora há pouco.
no noticiário do Cruzeiro em relação ao Gabriel Barbosa, o que ele fez, o desrespeito, e com Alan não foge muito disso. Tem outras opções de volantes mais jovens que se encaixam no perfil do que o Atlético quer para o seu futuro, para 2026. A história do Alan passou, e que bom que o clube, segundo o Henrique André, disse que não tem nada disso nesse momento. Acho que o Galo tem que parar com esse sebastianismo de encontrar em quem já passou por aqui a solução para o futuro, e isso geralmente não dá certo. Raramente acontece de um atleta que foi bem voltar e ir bem, ou fazer uma temporada melhor do que aquela de que quando saiu. Geralmente acontece com os craques. Você tem alguns bons exemplos no Atlético. Ontem até o Marques, que estava aqui do meu lado, é um desses exemplos. Diego Tardelli, outro. Aí o Marques até brincou, não, aí o jogador faz 1, 2 gols e o torcedor esquece. É que o Alan nem gol faz, né? Então, sendo muito sincero, acho que em relação ao Alan, o Atlético precisa virar a página e ir atrás de alguém que possa construir uma história com a camisa do clube, mais jovem, que possa render tecnicamente e depois, quem sabe, até financeiramente, porque essa é a realidade da maioria dos clubes no futebol brasileiro, e a do Atlético não é diferente. Pedro Abílio. Muito bem, 12:26. Repita, por gentileza, Henrique, eu quero repercutir aqui com o Du. As posições que foram manchetes hoje do Rádio Esporte, foi a manchete do Rádio Esporte hoje no Galo. Quais são as prioridades do Galo no mercado, Henrique? Pois é, um primeiro volante, a gente falou aí do Galarza, né? Com certeza a gente tem outros nomes também. Um lateral esquerdo, um lateral direito, um ponta direita e um centroavante. Então essas 5 prioridades de momento no Galo. Porque sabe o que eu senti falta, Edu? Da situação da zaga ser resolvida. Será? Será que o Alonso vai ficar? Será que o Vitor Hugo vai ficar? A gente discutiu na primeira parte toda do programa como vai ser diferente a temporada de 26, né? Pois é. E essa temporada ela é diferente, inclusive, no número de jogos para uma transferência. Eu acho que a gente tem que... O clube precisa agir mais com cérebro e menos com fígado nesse momento. Eu tenho escutado muita gente falando, tem que dar linha em um monte de jogador. Você agir com o fígado é isso mesmo. O cara não foi bem, não rendeu, dá linha. Mas agir com o cérebro, sendo que pode invadir ali 13 rodadas de brasileiro. Por exemplo, vou citar um exemplo. Júnior Santos. Se o Júnior Santos no campeonato estadual mete 4, 5 gols, ele não volta ao mercado? Volta. E o Atlético enxerga muito isso no Júnior Santos, que ele tem mercado. Eu não estou dizendo do Atlético apostar no Júnior Santos para 2026, mas talvez apostar no Júnior Santos num campeonato de menor expressão do Campeonato Mineiro, para ele iniciar fazendo 3, 4 gols, e quem sabe o Atlético não consegue fazer do limão uma limonada, cara, de um campeonato que vale pouca coisa, de um atleta que foi mal, e quem sabe ele se destaque ali num campeonato com uma qualidade técnica mais baixa, o Atlético faça um negócio que parecia improvável. Se tem um exemplo, podem ser outros atletas. Então, gente, eu sei que o torcedor está machucado, está doído, mas nesse momento é muito melhor agir com o cérebro do que com o fígado, principalmente com a dificuldade financeira pela qual passa o Atlético. Tem que ser mais inteligente. É isso. Abílio, só para atualizar a situação do Fausto Vera, né? A gente já vem trazendo há alguns dias aqui na Itatiaia. Tá fora dos planos, ele não permanece em 2026 e neste momento, tá? O River Plate tem uma expectativa muito grande de uma batida de martelo até a próxima semana, mas o que eu pude apurar é que outros 2 clubes, sendo um do futebol mexicano, também demonstram interesse em ter o Fausto Vera. Então o Atlético, neste momento, conversa com 3 clubes pelo volante argentino, e o River Plate, né, como eu disse, tem essa expectativa de tê-lo, de anunciar o Fausto Vera até a próxima semana. Mas para isso, vai ter que vencer essa concorrência. Camarada que já desde a reta final no Corinthians não convence no futebol brasileiro, né, Edu? E pro torcedor do Atlético, se ele for negociado até o dia 31, vai ser o Réveillon do Faustão. Nossa. Meu Deus. Depois dessa, Pedro. E depende do que ele vai, né? De como ele vai pra Argentina. Porque aí pode ser o caminhão do Faustão também. Eu quero saber dessas situações de mercados todas aí, do nosso Marques. Olê Marques é ídolo na Itatiaia. Também vamos trazer o comentário do João Vitor Xavier. Mas eu vou começar por você, Marques. Afinal de contas, a gente já tem falado sobre essa situação do Alan há algum tempo. Como é que você enxerga essa possibilidade? O Atlético devia mesmo ir por este caminho. Fala, Marques! Fala, Pedro Abílio. Como é que tá, parceiro?
aqui, nos últimos dias, um nome tem movimentado com o torcedor atleticano. As redes sociais, os bastidores do Galo como um todo. É o volante Alan, hoje atuando pelo Flamengo. Sem protagonismo, é verdade, né? Com muitas lesões também. Seu nome veio à tona para uma possível volta. Nome este que tem uma rejeição tremenda. O Alan até se encaixaria bem dentro do que o nosso treinador imagina como estilo de jogo. Ele gosta de fazer uma saída de 3 lá de trás, abrindo 2 zagueiros, e este volante com bom passe para frente, passe na vertical, que é uma característica do Alan, se encaixaria bem dentro desse estilo de jogo. Teve protagonismo aqui, ganhou títulos, a gente não pode negar isso também. Mas na sua apresentação no Rubro Negro, trouxe uma pérola que machucou no fundo da alma dos atleticanos. Abre aspas, que chore a mãe deles, que chore a mãe dos atleticanos. Fecha aspas. Olha só, meu velho, isso até parece brincadeira, né? É muito legal você respeitar o clube que você está chegando, mas jamais, Pedro, pisar no escudo ou cuspir no prato que comeu, onde as pessoas te idolatraram, que gostaram de você e você não respeita. É incrível. Eu falo isso porque eu saí e voltei do Atlético por 3 vezes, sempre com respeito máximo. E eu acho que é esta a conduta correta do atleta. Por esta frase indesejada, por esta frase mal colocada, para se fazer esta média com o torcedor rubro-negro, ele praticamente fechou as portas aqui dentro do clube. É verdade, meu amigo, no futebol não existe verdade absoluta, né? Eu tenho esta opinião, de repente você tem outra, os amigos aí da casa e os torcedores podem ter outra totalmente diferente. Mas o fato é que hoje, olhando e observando os atleticanos, as redes sociais, o seu nome tem uma rejeição tremenda. É incrível. As pessoas não engolem o seu nome. Na minha opinião, o Atlético precisa olhar para frente. Deixar essas questões, esses atletas que aqui passaram, tiveram sucesso, né, e hoje não rendem mais como antigamente, no passado. O Atlético precisa se movimentar no mercado com atletas jovens que tenham fome, atletas com fome. Eu acho que esse tem que ser o foco do Galo nesta hora. Atletas jovens que estejam com vontade, com fome, promissores, né, dentro da ideia de SAF também, atletas jovens que daqui a pouco o Atlético pode fazer um bom negócio com eles também. Não retroceder com o nome de uma rejeição tremenda como o do Alan. É esperar para ver, meu velho. O Atlético precisa se mexer bem nos bastidores para se fazer um time altamente competitivo na temporada em 26. Um forte abraço a você, Pedro Abílio, meu amigo, e a todos que nos acompanham aqui na Itatiaia. Valeu, Marques. João Vitor Xavier, também quero saber de você, analista Itatiaia, a respeito dessa situação. O Alan é boa opção mesmo depois das polêmicas quando ele foi para o Flamengo, João? Ô Pedro, tem um ditado em Minas que resume bem o que está acontecendo nesse caso isso de fato venha a acontecer, né? É procurar sarna para se coçar. Você já ouviu esse ditado, Pedro? Eu tenho certeza que já, né? Acho que o Atlético tem que parar de procurar sarna para se coçar. O Alan foi um bom jogador enquanto esteve aqui, fez boas apresentações, foi importante em momentos importantes, em títulos, em conquistas do Atlético. Agora, toda história tem seu fim. Já diziam Los Hermanos, todo carnaval tem seu fim, meu amigo. Esse carnaval passou, acabou. Deixa o cara seguir a vida dele e vai o Atlético seguir a vida do Atlético. Pra que vai buscar um jogador que poderia ter saído daqui pela porta da frente, escolheu sair daqui pela porta dos fundos, foi extremamente deselegante com o Atlético, foi extremamente deselegante com o clube e, em especial, foi deselegante com o torcedor do Atlético. Ninguém vai esquecer aquela frase dele, se tiver que chorar a mãe dele ou a minha, que chora a mãe dele. Pra que o cara foi fazer isso? Um outro ditado, não se cospe no prato que você comeu. Então, esse cara, quando ele saiu daqui, ele saiu de uma maneira desrespeitosa com o clube. E eu tô dizendo isso aqui agora porque eu sei o que vai acontecer ali na frente. O Atlético vai trazer o jogador e a cada passe que ele errar, a cada bola que ele errar, a cada lance que ele não acertar, vai vir a vaia da arquibancada, porque o torcedor não esquece. Em especial, porque o que aconteceu com ele aconteceu no Flamengo. Foi com ele indo para o Flamengo, que é o segundo maior rival do Atlético. Então, para que
buscar um desgaste desse. O que vai gastar de tempo, de energia, de psicológico, de desgaste para fazer o Alan dar certo aqui, você vai ter muito menos trabalho com outro jogador que você buscar no mercado. E, além disso, é um cara que não vem jogando, não vem performando e não vem entregando desde que saiu do Atlético. Então, você vai buscar, se eventualmente isso acontecer, temos que destacar aqui que tudo é hipotético, é especulação pelo fato de ele ter reativado as fotos na rede social. Você vai buscar um jogador desgastado com a torcida, um jogador que não vem rendendo tecnicamente, porque, eventualmente, alguém pensa que esse cara pode render aquilo que já rendeu um dia. Então, minha gente, vamos devagar, vamos repensar o processo, porque é um jogador que terá seríssimas dificuldades de aceitação pela torcida do Atlético. Conheço torcedor atleticano, conheço torcedor de uma maneira geral. A energia que o Atlético vai gastar para fazer esse encaixe vai ser muito grande. E aqui eu quero repetir, viu, Pedro? Não sei se o Atlético está contratando, não sei se o Atlético vai contratar, porque isso é especulação de internet, né? É porque o cara reativou as fotos na rede social, nem sei se ele eventualmente virá para o Atlético. Agora, se você perguntar a minha opinião, se eu acho que ele deve voltar, eu acho que o Atlético não deveria se esforçar em nada para isso, porque vai gastar muita energia com um jogador que, na minha opinião, não foi correto na maneira que escolheu sair do Atlético. Na vida, o cara pode sair, seguir a vida, seguir o caminho, mas saia pela porta da frente, porque você nunca sabe se você vai precisar voltar por aquela porta um dia. Então, essa é a minha opinião sobre esse caso do Alan. Olha só, chegou a hora de você conquistar o seu GWM com as melhores condições do ano, hein? Taxa zero, 36 vezes, valorização do seu usado na troca, taxa zero e seu seminovo valendo mais. Tecnologia, desempenho e inovação que te levam mais longe. Bamac GWM, na Rádio, na Pampulha, em Contagem. Consulte as condições, desacelere, seu bem maior é a vida. 12h41, Henrique André, o que mais temos do Galo aí? Pois é, muita gente perguntando, Pedro, quais serão os jogadores da base que serão aproveitados durante o Campeonato Mineiro do ano que vem. Essa resposta, né, você conseguiu lá com o Luiz Carlos de Azevedo, gerente das categorias de base, que falou com a gente na Itatiaia. E os nomes são os laterais Luiz Gustavo e Cauã Pacini, os zagueiros Samuel Lima e Vitão, os meias Igor Toledo, Cissé e Índio, e os atacantes Murilo e Cauã Soares. Esses jogadores que estão treinando na cidade do Galo vão ter aquele período de folga no Natal e se reapresentam no dia 2 de janeiro junto com Hulk e companhia. Abílio.